Se o Senhor é nosso pastor, e nada nos irá faltar, nós precisamos de muita graça, nos curvando na presença do Senhor, adorando na beleza da sua santidade, pois Ele é aquele que está no comando de todas as coisas. O seu trono está nos céus, mas na terra tem a sua administração. O corpo de Cristo está na terra, e Ele, Jesus, é a cabeça desse corpo. Somos dirigidos pela graça do Senhor. E aqui estamos na comemoração dos 58 aniversário do nosso congresso feminino. As irmãs, vamos nos colocar em pé. Sauda a igreja com a paz do Senhor. A paz seja convosco. Amém? Vamos dar um amém bem forte. 1, 2, 3. Amém, Jesus. Amém. Oremos. Eu gostaria de ouvir a tua voz na oração. Levante a tua mão comigo. Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos tem concedido. E aqui estamos, ó Deus, na Tua presença, para apresentarmos a Ti, ó Deus, o nosso culto dos 58 anos desse trabalho realizado aqui na igreja de Guarulhos. Que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre nós. Que a graça do Espírito Santo nos envolva para que possamos com temor e tremor adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Que os nossos corações se abram, os nossos ouvidos fiquem atentos à voz que iremos ouvir a Tua palavra esta noite. Que o Senhor continue abençoando a igreja, Senhor, como tem abençoado nos últimos anos. E quanto àqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração, Pai, traga-os debaixo da Tua proteção e graça. Que tenhamos esta noite um culto na direção do Espírito Santo. Que o Senhor tome a cada um como instrumento para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos te pedir em favor, Senhor, do louvor que iremos apresentar, que possamos cantar com entusiasmo, cantar com alegria, porque assim nós estaremos louvando e enaltecendo o nome daquele que está no comando de todas as coisas. Senhor, quanto ao teu servo que irá fazer uso da tua palavra esta noite, Senhor, nesse culto de adoração e ação de graças, toma-o nas tuas poderosas mãos, Pai. Usa como teu instrumento para falar com a igreja, nos mostrando, ó Pai, que o Senhor está presente para nos abençoar. Abençoa, Senhor, o culto esta noite, como tem abençoado nas noites passadas. Ontem foi maravilhoso e nós esperamos, Senhor, que hoje a bênção possa ser dobrada em nossas vidas e os nossos corações se alegrar. Abençoe nosso culto, Pai, em nome de Jesus.
Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A orquestra. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, que nos concede o privilégio de estarmos aqui com os amados nesta noite, para simplesmente adorar aquele que vive e reina, o nosso Senhor. Ele é digno do nosso melhor louvor, da nossa melhor adoração. Então fiquem tranquilos que durante a ministração não ouvirão o irmão Tiago dizendo: fala para o teu irmão, levanta a mão, abaixa a mão, diga isso, fala aquilo. Amados, rapidamente, o autor desconhecido aos Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai sintetizar a palavra e vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, não é isso? E eficaz. E mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, tricotomia do ser humano. Concordem comigo ou não, se a palavra que é viva e eficaz não tiver o poder de fazer você nesta noite enxergar a Deus de uma maneira a glorificar o nome dele, eu creio que não é o irmão Tiago dizendo: fale para o teu irmão, levanta a mão, abaixa a mão. Se eu não der vazão ao poder da palavra, nada mais fala comigo nesta noite. Então meu único convite é que você fique atento ao que Deus tem para nós nesta noite, porque não o irmão Tiago por ele mesmo, mas a palavra que é viva e eficaz, ela tem poder de atuar sobre as nossas vidas nesta noite e operar milagres. Não estou falando de coisas superficiais, estou falando de milagre, e ele é poderoso para operar milagres em nossas vidas. Pastor Clementino, um prazer conhecer o senhor. Eu fico grato pela receptividade. Nossa irmã Noemi, que sempre disponível a qualquer situação. Deus abençoe as nossas irmãs, irmão Neide, irmã Cristina, irmã Edna, que Deus possa abençoar o trabalho. Esse é o fruto. Esse é o fruto de oração, de trabalho, de jejum, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas amadas irmãs que têm se dedicado à obra de Deus e à recompensa do Senhor para cada uma de vocês que tem se empenhado na obra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13, que nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos repetir este versículo no 3, em uma só voz de triunfo. 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Podeis vos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos irmãos em Éfeso é uma carta que ela vai fazer um compilado de diversas situações, mas o interessante é que todas as cartas que foram endereçadas às igrejas, elas tinham para cumprir uma função e a necessidade de ser atendida a necessidade de cada uma dessas igrejas. Havia em Éfeso, mesmo sendo eles um povo já alcançado pelo poder da palavra de Deus, a igreja em Éfeso era composta por cristãos judeus e por cristãos gentios, e havia uma certa diferenciação entre os irmãos. Então Paulo, a priori, escreve essa carta pela necessidade de que toda a igreja entendesse que é um corpo, que é unido, que não há divisão, que não há privilégios, que não tem hierarquias dentro de um corpo. Cada um simplesmente cumpre a sua função para que o organismo como um todo continue caminhando, continue funcionando. E Paulo então ele vai começar a iniciar essa carta falando sobre as bênçãos de Cristo, e já de início ele vai liberar uma palavra e vai dizer por que é que nós somos abençoados e onde é que ele nos abençoa.
Ele vai começar dizendo e nos informando que as bênçãos de Deus, elas são derivadas das regiões celestiais. Que tudo aquilo que nós desfrutamos aqui na terra é estendido da morada do Altíssimo até as nossas vidas. Ele continua dizendo, e agora ele vai fazer uma oração em prol aos irmãos de Éfeso. Ele no capítulo 2, ele vai explicar o que é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vai explicar qual é o meio da salvação, que não são atitudes nossas que nos levam a sermos salvos. Aí ele vai explicar no capítulo 2, verso 8, dizendo que nós só seremos e somos salvos por um presente dado pelo próprio Deus. Aí ele vai dizer, pela graça, que é presente de Deus, sois salvos. E o meio da salvação é algo que não é proveniente também de nós. Nós somos tão pequenos, irmãos, que nem condição para segurar um presente dado por Deus nós temos. Então Deus providencia o presente, mas Ele providencia também o meio que nós podemos segurar esse presente. Que meio é esse? Uma palavrinha chamada fé. Aí Paulo vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. É por isso que nós entendemos que para Roma, no canto, no hino de adoração, ele vai chamar as riquezas e as profundidades para que toda a igreja entendesse que não fez nada para receber este amor imerecido de Deus. Aí Paulo vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos, porque quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Aí Paulo entendeu a dinâmica da questão e ele mesmo responde, agora eu entendo, eu não dei nada, eu não fiz nada, eu não mereço nada, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, glória na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E Paulo aos Efésios, ele entra nesta dinâmica dizendo, a graça é um presente, mas vocês são pequenos, então eu dei um meio para vocês agarrarem o presente, que é a fé. A fé que te faz enxergar o quão pequeno você é e mesmo assim aceitar um amor que é maior do que uma avalanche sobre a tua vida. É essa fé que faz você olhar para dentro de si e reconhecer todas as suas misérias, mas quando você enxerga aquele que se permitiu ser erguido na cruz, até o seu medo de agarrar este presente, ele cai por terra, porque é um amor imenso, é um amor grande demais. As cadeias se quebram, o medo ele vai embora, aquilo que aprisionava agora é liberdade que as pessoas recebem por conta da fé. E Paulo vai tratar da fé. No capítulo 3 ele vai falar do seu apostolado, defendendo a ele e se apresentando aos gentios. E no capítulo 3 também, agora mesmo preso, olha que coisa interessante. Porque a petição de Paulo nesta carta poderia ser em seu favor. Irmãos em Éfeso, orem e roguem por mim. Estou aqui preso em Roma. Mas não, ele está preso em Roma e a preocupação é o quê? Com a igreja. Está passando prova e a preocupação é o quê? Que a obra dê continuidade, que o nome do Senhor seja glorificado. Aí Paulo ele vai fazer uma oração, aí ele vai dizer assim, por causa disto, daquilo que eu espero que Jesus faça em vocês, eu não estou de joelhos por minha causa, mas por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, não na cara, não na aparência, mas no homem interior, a fim de que estando arraigados e firmados em poder, poderdes perfeitamente compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, não é raso não é pela metade, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele termina dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Você entende que isso, Paulo, ele vai numa hierarquia, é escala, porque ele não está dizendo que Deus entra para fazer alguma coisinha, não, quando ele entra ele já faz tudo.
Mas da sua morada, mesmo fazendo tudo, ele olha e diz: cabe mais. Aí ele vai e faz muito mais. Aí da sua morada ele olha e diz: eu acho que cabe mais, abundantemente. Mas da sua morada ele ainda olha e diz: eu acho que ainda cabe mais. Aí ele vai em outra esfera. Aí Paulo diz: além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Paulo vai tratar de bênção, Paulo vai orar, Paulo vai falar da nova vida em Cristo, Paulo vai falar do apostolado, Paulo vai orar pelos gentios, ele vai exortar agora a igreja para ser o quê? Unidade. Que não tem divisão, o propósito é o mesmo, o lugar que estamos caminhando é o mesmo, o entendimento é unidade, é corpo. Paulo escreve para que acabasse entre os irmãos em Éfeso a errônea ideia de que cristão judeu tinha privilégio por ser da mesma linhagem. Não, não tem linhagem, não tem privilégio. O corpo é um só, é o corpo místico de Cristo na terra, batizado e dado o nome de igreja. Não tem organismo maior. Aí Paulo ele vai dizer para os irmãos: rogo-vos eu, que não estou livre, estou preso, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, guardando a unidade e o vínculo da fé. Há um só corpo, um só espírito, pelo qual também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, se é que não que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra, porque aquele que desceu é o mesmo que subiu aos céus acima de todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a estatura da medida completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que Paulo está falando? Se unam. Se unam. É um corpo só, e é uma cabeça. E glórias a Deus que que é a cabeça se permitiu por um tempo ser retirado, mas ele ressuscitou, e esta cabeça não vai morrer. E é por isso que você que é corpo tem garantia que também não morrerá, ainda que o corpo na terra sucumba. Naquele grande dia, segundo Paulo diz à igreja de Tessalônica, o mesmo Jesus descerá do céu com alarido de glória, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e quem está morto ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que até o mar vai ter que dar conta aos seus mortos. Imagine essa cena. A trombeta tocou e alguém vai dizer: mas foi cremado. A trombeta tocou, alguém diz: foi acidente e sumiu no mar. Sabe que a Bíblia me diz? Que quando a trombeta tocar, ouvirá-se a voz dizendo ao mar: devolva. Ao pó da terra, devolva. 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 E Paulo está dizendo: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos nos encontraremos com eles, e juntos seremos arrebatados até as nuvens, lugar do encontro com o noivo, que é casamento, e juntos entraremos até os céus. Essa que é a cabeça que está viva e ressuscitou, nos garante esta vida eterna. Aí Paulo vai tratar de unidade, Paulo vai falar da nova vida em Cristo, Paulo vai falar do que é andar na luz. Paulo também em Éfeso, ele vai falar dos deveres conjugais, mas exemplificando ao próprio Jesus. Do jeito que ele trata a igreja, é o jeito que você tem que tratar também a tua família, a tua casa, a tua esposa. Assim como Jesus dá a vida pela tua esposa, será? Eu creio que sim.
É desse jeito que ele exemplifica. Aí ele entra no capítulo 6, vai começar a aconselhar os filhos, pai para filho, filho para pai. Aí ele entra no verso 10 para terminar e concluir a carta. Aí ele vai dizer assim, ó, no demais, é conclusão. Estou terminando essa carta. Você entende que ele faz um compilado de vários assuntos, mas o tema central é único: Cristo. É o Cristo que abençoa, é o Cristo que ressuscita, é o Cristo que é exemplo para a família, é o Cristo que é o exemplo da unidade, é Cristo, Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu amo ler isso daqui. Fortalecei-vos no Senhor. Aí eu me lembro de Isaías capítulo 40, verso 31, que me diz assim: os que esperam no Senhor. Você entende que aqui, tanto Isaías sendo usado pelo Espírito, quanto Paulo, eles pegam o Senhor, a Deus, o poderoso, geograficamente como o lugar que se deve estar. Então ele está dizendo em alto e bom som: fortalecei-vos estando nele. Não tem força longe dele, não tem meios longe dele, não tem poder longe dele, não tem armas longe dele. Quer porta aberta, quer vitória, quer unção de Deus, quer família restaurada, quer vida transformada, fortalecei-vos no Senhor. Firme teus pés no Senhor, esteja no Senhor, que a tua casa esteja no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Paulo, ele me dá uma lição aqui que ele vai me dizer: eu não tenho que discutir com ninguém, eu não tenho que impor o que eu acho, eu não tenho que dizer, não, mas eu falei que é desse jeito. Não, Paulo não está me ensinando que a minha guerra é minha sogra, meu sogro, meu cunhado, meu irmão, minha irmã. Paulo está me ensinando aqui, ele não está me dizendo que meu inimigo é meu vizinho, que mesmo sabendo que eu sou servo de Deus, faz questão de, quando eu passo, lançar uma piada, lançar um palavrão, lançar alguma coisa que humanamente vai me deixar incomodado. Paulo não está dizendo que eu tenho que lutar contra ele. Paulo está me dizendo que a minha guerra, primeiro, não é contra a carne, não é contra sangue. Ele me chamou não foi para discutir na rua, ele me chamou não para eu dizer, eu sou crente, não sou bobo, é sim. Sou crente, sou lavado, sou remido, mas se me fizer, vai orar. Paulo está me ensinando que a minha guerra não é carnal, não é física, não é no braço, não é no grito. Paulo está me dizendo que a luta, se eu for espiritual, eu vou começar a enxergar que o âmbito das lutas não são terrenas. Porque de coisa terrena ele vai me fortalecer, e eu vou passar pelas lutas terrenas e vou cantar o hino da vitória. Mas tem coisa que não é na força do braço, e não é vencido pelo grito. Aí Paulo está me explicando: primeiro, não se luta contra a carne, não se luta contra o sangue. Ele está me dizendo aqui, há um mundo invisível aos olhos humanos, chamado de mundo espiritual. Paulo está me dizendo que nessas regiões existem principados, potestades, príncipe das trevas que regem este século. Existem hostes espirituais da maldade, que regem governos, que regem cultura, que regem canais e mídias, para tentar me corromper, para tentar te corromper, para tentar minar nossa força. E eu estou achando que a minha guerra é meu vizinho, que faz barulho e me incomoda.
E eu estou achando que a minha batalha nesta terra é alguém que me incomodou e que eu não consigo nem ouvir a voz. É de alguém que me feriu no passado e até hoje eu não aguento chegar perto. Aí eu digo para alguém, eu não consigo, eu só vou perdoar no dia que eu sentir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Já passou tanto tempo e você ainda está aguardando sentir? E melhor ainda é a expressão de nós que somos servos de Deus, quando eu sentir em Deus. Sabe quando que você vai sentir? Nunca. Porque perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão ninguém diz, eu senti hoje, pastor Clementino, em perdoar quem me ofendeu. Não. Perdão é decisão. Me caluniou, me achincalhou, pisou em mim, me maltratou, mas eu decidi não carregar um peso que não é meu. Eu não vou andar como alguém que está preso a outra pessoa por coisas que nem fui eu quem realizei. Então eu decidi, está perdoado, está perdoada, está perdoado, está perdoada. Decida hoje e se livra desta angústia aí no teu peito. Seja sarado hoje, neste congresso, nesta festa. Alabaraceme, alahas. Seja curado hoje, seja curada hoje. Não aguarde sentir, porque não vem esse sentimento, é decisão. É decisão, então decida. Em primeiro lugar, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é numa região que os nossos olhos humanos eles não percebem. E que com a força do meu braço eu não tenho arma suficiente para adentrar neste mundo e pelejar. Você já viu um campo de batalha? Tem guerra, tem luta, os inimigos estão um contra o outro ali, batalhando, mas de repente parece que está tudo bem. Parece que deu um descanso. Mas quando pensa que nada mais vai acontecer, eis que o bombardeio recomeça e parece que vem pior do que antes. Paulo está exemplificando, dizendo, a nossa luta não é contra o visível não, é contra o invisível. Mas de peito aberto, ninguém enfrenta não. Humanamente não tem poder, não tem força, não vai conseguir pelejar, não vai conseguir batalhar. Como é que então eu adentro a esta briga? Ele falou no verso 1. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas ciladas. O interessante dessa palavrinha cilada, que no koiné é metodeia, é método. Ou seja, o que Satanás trama para destruir a minha e a tua vida, não é que ele estava passando, nos viu e falou, eu vou destruir, pronto. Ele te olha, ele te estuda, ele traça uma rota, um itinerário, ele planeja um método para te destruir. Mas de peito aberto, ninguém consegue vencer. Aí sabe o que Paulo está falando? Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque Satanás intenta, ele trama, mas se você está revestido no poder e na força do Senhor, haverá peleja, e às vezes você pode ser até atingido em alguma coisa, mas não vai morrer, não vai perecer. Ele vai estar à frente, vai estar direcionando a tua vida em todo o tempo. A tua entrada, a tua saída será guardada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, tomai toda. Ele dá o nome de algumas, mas ele não diz que é para tomar uma. Ele usa uma palavrinha. A palavra para toda armadura é panóplia, que significa armadura completa. É toda. Não são partes. Aí ele vai começar a relatar e dizer, por que é que você tem que tomar toda a armadura de Deus? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Sabe às vezes qual é o nosso problema? Que eu estou me incluindo, amados.
é que no dia mau a gente quer aparentar o que nós não somos. Deus não chamou ninguém para aparentar algo que não está vivendo. Deus não nos chamou para representar. No dia de chorar, vai chorar. No dia de rir, vai rir. No dia de sofrer, vai sofrer. Mas no dia de cantar, vai cantar. Ele está falando que existem momentos da nossa vida que a guerra, ela é travada. E ele dá um nome para este dia, o dia mau. E sabe qual é a novidade para mim, para você, que não queremos que isso aconteça? Acontece. Para todo mundo. Todo mundo passa pelo dia mau. Pode ser super pentecostal, pode ter todos os dons, pode ter visão, pode ser igual a Ezequiel, olhar para o céu e o céu está aberto. Sabe o que tem esperando você? O dia mau. E o que é que eu faço no dia mau? Fico chorando, fico dizendo, ele não está comigo, ele me esqueceu aqui, eu estou jogado aqui, eu estou abandonado aqui. Sabe o que Paulo está me falando? No dia mau, lute. Batalhe. No dia mau é dia de luta. No dia mau ele vai ainda além. Ele diz assim: no dia mau. Meu Deus do céu. Sabe o que é para eu e você fazer no dia mau? Resistir. Está vindo pancada da onde você menos esperou. E sabe o que ele está esperando de você? Resista. Está vindo palavra à torta e à direita, colocando em dúvida até a chamada que ele tem na tua vida. Sabe o que ele está te dizendo? Resista. Tem gente dizendo, abandone isso daí, que esse negócio não é para você. Você não reparou que não prosperou ainda na tua mão? Sabe o que ele está te falando nessa noite? Resista. Porque o dia mau é certo que chega para todos, mas ele está falando, no dia mau tem caminhos, resista. No dia mau não é dia de hastear bandeira, no dia mau não é dia de culto de ação de graça. O que é que eu faço então, meu irmão Tiago, no dia mau? Resista. É o dia de resistir. É o dia de olhar para ele e dizer, está tudo dando errado, a porta está fechada, e até a enfermidade que eu não queria, quando eu abri minha porta, ela estava sentada lá no sofá sem pedir licença, está tudo desmoronando ao meu redor, mas mesmo assim, eu vou ficar contigo. Eu escolhi ficar com o Senhor, porque o Senhor é quem é a minha força. Dia mau é o dia de resistir. E o que eu faço depois que eu resistir? E ele me ensina aqui. Para que possais resistir no dia mau, e havendo resistido, feito tudo, agora pode relaxar. Agora não vem mais prova. Não é assim, igreja? Tem hinos que nos incentiva, relaxe um pouco, porque agora é só vitória. Não é isso? Meu Deus, me ajuda. Havendo feito tudo, veio pancada, estou aqui, resisti. Veio palavra contrária, resisti. Veio o dia que parecia que eu estava no chão, mas eu resisti. Veio afronta de tudo quanto é lado, mas eu resisti. Veio provação que parecia que o sonho de Deus na minha vida não iria ser realizado, e as portas fechadas em todos os âmbitos, mas o que eu fiz? Eu resisti. E ele diz, e havendo feito tudo, fica firme. Não relaxa não. Venceu essa, fica firme, porque se tem alguém paciente ao nosso derredor, esse é o adversário das nossas almas. Não vim nesta noite para enaltecer aquilo que o inimigo ele realiza, mas eu vim falar de alguém que é mais poderoso ainda, porque tem alguém que articula ciladas, mas tem alguém que na morada dele, ele fala para mim e para você, fica firme. Se fortaleça em mim, se estrutura em mim, busca refúgio em mim. E sabe o que significa esse fica firme? Vigia, em sentinela,
fica em posição. Venceu essa, é a mesma sensação, campo de batalha, venceu uma batalha, mas a guerra está rolando ainda. Nós só vamos descansar quando a trombeta tocar. Por enquanto venceu batalha, fica firme, porque nós ainda estamos em guerra. Venceu esta batalha, fica firme. Fica firme que daqui a pouco aí vai ser alvejado de alguma coisa, mas fica firme. Portanto, tomai toda a armadura. Aí ele vai dizer, depois de ficar firme, cinge os lombos com a verdade. Meu Deus. Nós vivemos em tempos onde, não sei se alguém já vivenciou isso, que às vezes mentira tem cara de verdade. E que às vezes o mentiroso, ele sai com tanta sutileza, que quem está na verdade parece que foi um mentiroso, e é uma confusão que dá na mente, porque quem está na verdade sai com cara de mentiroso, e o mentiroso sai à francesa, como se diz, com toda a verdade parecendo estar ao lado dele. Mas eu amo a palavra que Evangelho de João 8, 32 está me dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... No capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João, ele faz uma oração sacerdotal em prol aos discípulos, e ele vai dizer assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Aí dá nó na mente, quem é a verdade? Quem é a palavra? Aí quando eu abro em João 1, verso 1, verso 14, aí eu entendo quem é a verdade e quem é a palavra, porque elas caminham juntas. Porque João vai me dizer assim: e no princípio era o verbo, palavra, ação. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, o verbo então se fez em carne e habitou entre nós, e nós o vimos como unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Por que você está falando isso, irmão Tiago? Não, é Paulo quem falou. Cinge os lombos. Toda vez que a Bíblia se refere, faz referência a lombo, ela faz menção a trabalho. Então ele está falando: reveste o teu trabalho com verdade. Ande na verdade. Levante na verdade. Trabalhe na verdade. Quando for deitar, deite na verdade. E quando acordar, acorde com a verdade também. Porque eu costumo dizer uma coisa: o mentiroso até faz festa, e a mentira faz festa sim, mas só até a chegada da verdade. Porque quando a verdade ela chega, a mentira ela tem que bater em retirada. Portanto, alguns, e a Bíblia ainda diz que quem mente tem pai, porque o pai da mentira é o diabo. Mas eu levanto a minha mão para agradecer que a verdade não está órfã, e ela tem nome: Jesus Cristo, a própria verdade, a própria palavra de Deus. E Paulo vai dizer: cinja teu lombo com a palavra da verdade, com esta verdade. Tome a couraça da justiça. Isso é tão interessante. A couraça ela reveste vários órgãos vitais. E no campo de batalha, ela vai cobrir teu peito, ela vai cobrir a maioria da tua frente. E Paulo ele está em outras palavras dizendo: vista a couraça da justiça. E olha que coisa interessante: o homem não é justificado por ele mesmo. Diante do mundo espiritual e da eternidade eu não me justifico. Mas existe alguém que projetou e traçou um caminho, que hoje eu sou justificado não por mim, mas por ele. E quando Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso de número 11, ele vai traçar a rota do caminho da justiça. Aí ele vai dizer: sabendo-se da verdade, não vos convido a se vangloriar em vós mesmos, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para nós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. De sorte que de agora em diante não somos mais levados por nossas falhas, mas nós somos justificados por aquele que morreu e ressuscitou. Portanto, agora, se alguém está em Cristo,
nova criatura é, porque as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que de agora em diante somos embaixadores da parte de Cristo. Aí ele termina dizendo: como se Deus por nós rogasse. Rogamos a vós também que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por cada um de nós, para que nele, somente nele e através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está sentado aí nesta noite ouvindo a palavra, levantando a mão, adorando, não é porque você é justo. Ele vai falar: então coloque a couraça da justiça. Não, não é a tua não. Pegue a couraça que já foi te dada, de alguém que tem tanto poder e tanto respeito onde quer que ele chegue. Então, quando você chega na indumentária que não é tua, mas representado por ele, aí você consegue anular todos os dardos inflamados do maligno. A justiça que você vive agora não é tua, é a justiça alcançada através da graça, do presente que foi liberado sobre a minha e sobre a tua vida. Aí ele vai falar sobre capacete da salvação e sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a recomendação é: ore. Quando? Ore. Quando? Ore. Quando? Ore. Em todo tempo. Está rindo? Ore. Está abençoado? Ore. Está na prova? Ore. Está enfermo? Ore. Está saudável? Ore. Multinacional abriu a porta? Ore. Fechou a porta? Ore. Está com saúde? Ore. Enfermidade entrou na família? Ore. Está em desespero? Ore. Está em alegria? Ore. Está fraco? Ore. Está forte? Ore. Está se sentindo pequeno? Ore. Se sentiu revestido? Continue orando. Ele está falando: orando em todo tempo. Eu não sei vocês, irmãos, eu estou aguardando em Deus um avivamento tão genuíno. Eu creio, eu não sei você. Eu estou crendo que nesses últimos dias, não sei se os irmãos têm percebido os tempos, que alguma coisa está se movendo. E eu tenho dito e falado com o Senhor: eu não quero ficar de fora, Jesus. Eu não quero ficar de fora, Jesus. Eu não sei de onde vai começar, não sei se seu plano é começar até por mim, mas sempre Deus olhou um na terra, não precisou de uma multidão, Deus contou com um. Está lá o país de Gales mergulhado numa depravação, mergulhado numa idolatria, numa frieza espiritual. Tem um moço que olhou a situação e falou: não dá, assim não. Aí ele começou a clamar, dizendo: Senhor, me aviva, e aviva todo esse país. Senhor, me aviva, e aviva todo esse país. Senhor, me aviva, e aviva todo esse país. O nome desse jovem? Evan Roberts. Em 1904, Evan Roberts está o quê? Está clamando, dizendo assim: Senhor, me aviva, e aviva todo esse país. A Bíblia e a história, melhor dizendo, ela começa a nos relatar e a nos dizer que esse moço começa a clamar, começa a pedir. Não foram anos, em 90 dias, quase 100.000 pessoas dobrando os joelhos e dizendo: eu quero. Não precisamos de grandes coisas, nós precisamos daquilo que Jonathan Edwards, ele diz assim: nós precisamos de luz na mente, mas de fogo no coração. Eu preciso da inteligência, do entendimento da letra, ser respaldado pela palavra, mas eu preciso dobrar meu joelho até meu coração arder.
Não precisamos mais de tanta homilética. Nós gostamos, hermenêutica, gostamos. Não precisamos de mais teólogos. Nós precisamos de gente que dobre o joelho e diga para o Senhor: Jesus, Jesus, me aviva, e aviva este país, me aviva. Aviva a minha casa, Darabácio, Remandahase. Me aviva, e aviva a minha vizinhança, me aviva. Aviva toda a minha congregação, me aviva. Ele vai derramar avivamento para o sedento. Nos últimos dias da igreja na terra, porque eu estou crendo nisso, irmãos. Eu creio que daqui a pouquinho, que o autor desconhecido aos Hebreus, ele disse uma verdade, e ele expressa dizendo: só um pouquinho. A ideia, a síntese da ideia é menos que um pouquinho. Quando você pensa que vai demorar, é menos do que isso. É só mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Aí Paulo vai endossar a ideia do Cristo que vai voltar e vai dizer assim, capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 51, ele vai dizer: vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num só momento, ante a última trombeta, porque para quem não acredita, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele ainda dá recomendação: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Resista, 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 fica firme, fica firme. Fica firme, fica firme, resista, resista. Para de repetir, irmão Tiago, resista. A palavra de ordem para a tua vida nesta noite é: resista, resista. Resista nesse campo de batalha, resista. Soldado de Deus, resista neste campo de batalha. A guerra não é contra o sangue, não é contra a carne, são potestades, são principados. Mas aí Paulo vai dizer assim: mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Elevar a série na Calamaio Rast. Entenda de uma vez por todas, sabe o que ele te deu? Poder. Poder. Dunamis. É poder que arranca o corpo da inércia. Está Jesus pregando em Atos dos Apóstolos capítulo 1, falando de espiritual, de reino, de céu, de coisa, de novidade. Alguém interrompe a pregação de Jesus e vai dizer: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restabelecer o seu reino aqui na terra. Sabe quem é? Eu e você. Quando Jesus está falando de mundo espiritual, a gente interrompe a pregação dele para dizer: Jesus, o Senhor vai abrir minha porta? Mas Jesus, que tem a medida certa da resposta, respondeu dizendo assim: não vos convém saber nem os tempos, nem as estações que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas como eu conheço como é vocês, eu vou dar uma outra palavra. Eu vou mandar virtude, poder, dunamis, poder real. Eu estou vendo que vocês já estão meio querendo se acomodar em alguma coisa. Eu vou mandar um poder
que até quem estava parado, até quem estava na inércia, até quem não queria mais nada com nada, eu vou mandar um poder que vai arrancar este povo da inércia. Porque eu vou mandar um poder, porque a partir de hoje eu estou chamando vocês por testemunha. Tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu estou mandando é poder para vocês. Eu estou mandando é unção sobre a vida de vocês. O poder real que Jesus usa a vida de Paulo para declarar em Éfeso, dizendo: existe batalha. Isso acontece mesmo. E enquanto nós estivermos aqui, nós teremos que pelejar. Mas neste cenário só se batalha com armas espirituais. E o Senhor quer que você entenda de uma vez por todas que a tua oração feita aqui na terra não é nunca para ter a sensação que não passou daqui, não. Existem 3 céus. E Ele é tão maravilhoso que quando Ele foi, Ele ainda deu para mim e para você um documento com o nome dEle, dizendo assim: olha, eu sei que no nome de vocês nada dá certo, então usem meu nome. Quando vocês forem falar com meu Pai, diga que é no meu nome. Eu vou dar Ele para vocês, porque se vocês disserem porque eu estou pedindo, não vai acontecer nada. Mas quando vocês falarem com meu Pai, fala que é no meu nome. Aí às vezes na terra, diante das batalhas, eu estou tão fraco e humilhado às vezes pela situação, que eu estou dobrando meus joelhos e eu estou dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, acabou para mim. E eu estou pensando que Deus está no trono dele fazendo o quê? Chorando junto comigo. Coitado do meu filho, não consegue. Enquanto você está dobrando os joelhos, dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não faço, Deus do trono só está dizendo: fala mais. Fala, e você está na terra: eu não tenho, eu não posso, eu não faço, não está dando nada certo por mim mesmo, eu sou pequeno demais, eu não tenho estrutura para tudo isso que veio, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu não tenho força para isso. Mas você é tão crente que termina a oração e diz assim: em nome de Jesus. Oh, aleluia! Parecia que foi uma oração para derrocada, mas aí você acrescentou o essencial, dizendo: em nome de Jesus. Aquela carta foi subindo, passa o primeiro céu, os céus Aurônos, onde eu consigo enxergar, mas ele não para ali no Aurônos não, ele vai entrando, ele vai passando pelo Mesorâneos, onde acontece, é o céu mediador, mas ele vai adentrando em outro, que tem a nomenclatura de Epo, céus eporâneos, morada do Altíssimo, e alguém recebe uma carta com o nome de quem? De Jesus. E quando a carta é aberta, só está dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Aí ele brada dizendo: mas eu tenho, eu posso, eu sou, eu consigo, eu faço, eu sou Deus. Se não tem jeito para você, para mim tem. Tu não pode, eu posso, tu não tem, mas eu tenho. É esse Deus que você saiu da tua casa para vir adorar nesta noite. Aquele que tudo pode, aquele que realiza milagres, aquele que está dizendo: para quem crê eu vou mandar poder. Para quem crê eu vou mandar poder, eu vou mandar poder, eu vou mandar poder, eu vou mandar poder, eu vou mandar poder sobre a vida daquele que clama e crê. Que o Senhor possa nos abençoar e leve essa palavra para a tua casa, que Ele está te dando estrutura para você ficar firme. Não vai perecer no dia mau. Não vai perecer no dia mau. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. O nosso congresso está encerrando com chave de ouro. Louvamos e glorificamos a Deus por esses 2 dias que o Senhor nos concedeu. Amém.
Meus irmãos, a irmã Cristina quer fazer alguns agradecimentos e já a gente encerra. Vamos encerrar bem bonito. Os irmãos aguardem, por favor. Irmãos, aleluia. Eu estou muito feliz nessa noite. Palavra gloriosa que o Senhor falou conosco ontem e hoje. Eu agradeço pastor Tiago. A nossa programação foi muito em cima, pela situação que estamos passando, mas Deus preparou. O Tiago já pregou várias vezes ali no Jardim Célia. Eu pedi para o meu filho entrar em contato com ele, através dele conhecemos a evangelista Viviane, que pregou ontem, e foi tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Clementino, toda a sua diretoria, por ter abrido as portas aqui para a gente fazer esse congresso. Os irmãos esperam só um pouquinho, que o nosso horário não está muito tarde, hoje é sábado. Só um minutinho, ontem foi sexta-feira, era 10 horas, a igreja estava aqui lotada, todo mundo quietinho. Eu quero agradecer todas as coordenadoras, pode sentar um pouquinho, todas as coordenadoras, que faz esse trabalho tão maravilhoso nas suas congregações. Vocês não teve oportunidade para falar nada, mas que o Senhor possa recompensar a cada uma. Quando a Imonede ficou doente, parece que eu me senti só. Estava como Elias, pensei que estava só. E fiquei muito abatida, mas o Senhor não me deixou só. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, com oração, com palavra, me aconselhando, me ensinando. Vocês são mais novas do que eu, mas me ensinando. Que Deus abençoe vocês, os pastores, que têm abrido, as portas das suas congregações e têm nos apoiado, têm apoiado as irmãs. O Márcio aqui, eu falei com ele nos atendeu com tanto carinho, com a orquestra. Que Deus te abençoe grandemente. Os músicos aqui que tocou aqui para as meninas do vocal. Não sei como agradecer vocês pelo esforço de vocês. Tânia, Márcia, todas vocês. Esse jogral maravilhoso, Deus colocou no meu coração. Falei ali com a irmã Dulce e com a Diana, minha nora. E essas meninas ensaiou tanto, pastor. Era chovendo, era frio. E quando não podia aqui, elas iam nas congregações ali, ensaiou. Que Deus recompense vocês. Foi tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe as irmãs aqui da sede, a Lu, todas as irmãs aqui, a Rita, que trabalhou aqui. A Rita, irmãos, olha, não tenho palavra, porque todo o trabalho, essa moça está aqui nos ajudando. E eu não tenho como agradecer todos vocês, a Imoneide, a nossa diretoria, a Noemi, a secretária, as tesoureiras que estão lá embaixo na cantina, e as voluntárias, que vocês não estão aqui. Mas sem vocês, a gente não ia fazer esse trabalho tão bonito. Socorro, Mara, Ednólia, irmã Ruth, Lenice, ninguém vê. Está lá levando cesta, levando roupa, levando cama, levando cadeira de roda. Isso é o trabalho da Baldiguar. E que Deus continue abençoando grandemente vocês, minhas irmãs. E pode terminar com a Josília louvando o Senhor, irmãs? Pode? Josília? Vamos louvar o Senhor. A Josília, Deus abençoe. E aí já fazemos o encerramento. Nós já estamos chegando ao fim do ano. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estou aqui com vocês até o fim do ano. E Deus sabe de todas as coisas. E vamos glorificando ao Senhor. Aonde, na minha congregação, eu vou estar ali servindo ao Senhor, juntamente com todas as irmãs aqui também. Deus abençoe. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz.
mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso pra fazer além. E esta é a hora, Deus toca, transforma, liberta. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Louvamos ao Senhor por esses 2 dias de festividades. Acredito que muitas irmãs, muitos irmãos estavam aguardando este momento. É um momento de alegria, um momento em que as irmãs têm o prazer de ensaiar, de vir aqui servir a Deus. Então, esse momento aguardado aconteceu pela graça do Senhor. Eu queria poder acabar esse trabalho, nós tirando as nossas máscaras e balançando assim, né? E jogando fora, mas ainda não, tá? Não será assim, mas é o meu desejo, tá? Seria o meu desejo. Jogar a máscara fora para nunca mais voltar. Mas não vamos fazer isso, continue usando a máscara, tá bom? Continue. Meus queridos, os lencinhos ainda estão com as irmãs, lencinho branco?
Para a gente encerrar aqui bem bonito. Então vai ser com a mão mesmo, tá? Vamos sair abanando as mãos aqui. Meus queridos, aqui anúncios importantes, só reforçando. A Bíblia no final lá com o pastor Adalberto e o livro do nosso pastor Clementino. Os irmãos adquirem a Bíblia, material excelente, e também o livro por R$30. O outro anúncio importante é na saída. As congregações, os irmãos que vieram com as vans irão parar do lado da igreja, do lado da saída da igreja. Os irmãos não atravessem, por favor. Por dois motivos. O primeiro, por questões de segurança, para não atrapalhar o trânsito. E o segundo, vocês já sabem. Nós temos os nossos vizinhos, e ontem houve algumas reclamações de conversas do outro lado. Então, os irmãos fiquem do lado de cá, as vans irão parar e os irmãos identifiquem as vans. Amém? Vamos em pés, meus queridos, agradecer a Deus, e quando nós dermos a bênção apostólica, você vai levantar a sua mão, aplaudir bastante ao Senhor por esta oportunidade. Graças a Deus, a igreja bem cheia, bem completa. Ontem tivemos as regionais 1, 2 e 3, foi uma bênção. Hoje, as regionais 4, 5 e 6, agradecemos aos pastores que se dedicaram, e os nossos parabéns às nossas irmãs que organizaram com muito carinho uma festa bem organizada aqui, priorizando a diretoria. Todos os dias a diretoria foi escalada aqui, hora para ler, a abertura com o nosso pastor presidente, o encerramento, a oração, e a todos os obreiros. Esta festa acontece com o empenho de todos, amém? E continue assim nesse propósito, orando ao Senhor uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, animando uns aos outros para a glória de Deus. Vamos orar, queridos. Levante a sua mão em gratidão a Deus de todo o seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dia de ontem, ó Deus, pelo dia de hoje, por esta festa da Badiguar, pela vida da tua serva, irmão Oneide, que o Senhor restaurou, pela vida, ó Deus, de todas as irmãs da diretoria que a ajudam, ó Deus, este trabalho não parou, porque o Senhor continuou usando pessoas, por cada coordenadora que tem se dedicado, se empenhado, as regentes e a cada participante, ó Deus, que cada dia mais se anima para fazer a tua obra, que o Senhor recompense a cada pastor, ó Deus, que se dedicou em cooperar, em enviar a congregação, Senhor, que o Senhor nos preserve neste amor, nesta união, nesta paz, nesta comunhão, ó Deus, na direção do nosso pastor presidente, pastor Clementino, abrindo as portas, ó Deus, para cada um prestar o seu melhor serviço para ti, ó Pai. Nos leva na tua paz, é a nossa oração em o nome de Jesus, amém. Então, depois da bênção apostólica, aquele aplauso, e levante a sua mão, glorifique a Deus, balance o seu lencinho aí, vamos fazer bem bonito isso, para a glória de Deus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, faça festa para a glória de Deus. Deus abençoe. Nossa gratidão a Deus. Aleluia. Graças a Deus.